Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de estatística. O assunto dessa semana vai ser sobre medidas de dispersão com classes. O meu procedimento vai ser basicamente o mesmo que a gente fez sem as classes, só temos que achar ali um valor médio e eu vou falar sobre esse valor médio que a gente tem, tá? Acho que eu coloquei aqui. Aqui, valor médio. Tá, imagina aqui então que eu tenho esse conjunto de dados, ele está dividido em classes, nós temos aqui 3, 6, 7 classes, nós podemos calcular a amplitude da classe, né? Então se eu quero calcular a minha amplitude, eu pego o limite superior menos o inferior, eu acho a amplitude da classe. Teria como também eu calcular a amplitude total do conjunto inteiro, né? Então, para fazer esse cálculo, eu faço o maior valor da minha tabela, que seria o limite superior em geral de todos os dados, menos o inferior. Nesse caso aqui, 0,7, que é a amplitude desse conjunto de dados aqui. E aqui nós temos a frequência, tá? Como que eu acho esse valor médio, então? Para calcular esse valor médio, seria do mesmo jeito que a gente calculou lá para calcular a média, quando era intervalo de classe. Então, só que lá a gente identificava a classe mediana, né? A classe média, enfim. Aqui nas minhas classes, eu vou somar os dois valores, o limite inferior, que é 1,5, com o superior, que é 1,6, e dividir o resultado por 2. Tá? Então, 1,5 mais 1,6 dá 3,1, dividido por 2, 1,55. Tá? Então, se não tivesse classe, é como se aqui tivesse esse valor de 1,55 com uma frequência de 4 unidades. E a linha de baixo, um valor de 1,65, né? Um determinado dado de 1,65 com uma frequência de 8, e assim sucessivamente. Tá? Aqui foram analisados 63 dados, e eu já multipliquei esse valor pela minha frequência. Então, x vezes f aqui, né? O x que seria o valor médio que eu chamei aqui, e a frequência dele, totalizando 116,55. Como a gente viu, para calcular desvio médio, eu preciso saber o valor da média, né? Então, como que a gente faz o cálculo dessa média? Acabei de mostrar aqui para vocês. Quando eu pego o valor médio, multiplico pela frequência, dá o somatório dessas frequências, e divido pela quantidade de dados, eu tenho a minha média. Então, o somatório de f vezes x, a frequência vezes o valor médio, dividido pela quantidade de dados, que é n, 63. Fazendo essa divisão, eu acho aqui uma média de 1,85. Então, a gente vai precisar desse valor da média para poder calcular os nossos desvios, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, vou montar aqui a minha tabela do desvio. Então, eu aproveitei aquela tabela que eu já tinha, tanto que nos exercícios, se vocês quiserem fazer tudo numa linha só, é recomendado, para você não ter que ficar repetindo essa tabela várias vezes. Então, lá na minha frequência 4 de 1,55 deu 6,20, né? Aqui a gente já calculou pela média. Então, o que vem a ser o desvio de cada valor? Vai ser aquele valor x, que seria o nosso valor médio, a diferença entre ele e a média. Lembrando que isso é dado em módulo, porque tem que ser positivo. Tá? Então, aqui eu peguei 1,55, que é o valor médio dessa classe, menos 1,85, que é o valor da média. Então, obtive 0,3. Fiz isso com os demais. 1,65 menos 1,85, 0,2. Então, fiz aqui os valores. Tem que ser em módulo, né? Porque se não for em módulo, os de cima dão negativo, os de baixo dão positivo, isso aqui dá zero. E não é o intuito que a gente quer. E agora, para calcular o desvio médio, né? Multiplico esse valor do desvio pela minha frequência. Então, eu fiz lá 0,3 vezes 4, 1,2. 0,2 vezes 8, 1,6. Fiz esse somatório e achei 8. Então, a soma dos desvios aqui é igual a 8. Então, eu já posso calcular o desvio médio. Então, o desvio médio vai ser dado pelo somatório dos desvios, né? Isso aqui é desvio,
sobre a quantidade de dados coletados. Então, ficou 8 sobre 63, 0,126, arredondei para duas casas aqui, 0,13. Tá? Então, desvio médio, 0,13. Vamos fazer agora a tabela da variância. Então, como que fica a tabela da variância? Então, eu posso aproveitar, por isso que eu falei para vocês colocarem na frente, aquele valor do meu desvio, só que ele é ao quadrado, né? Então, eu vou pegar aqui o desvio ao quadrado, 0,09. Desvio ao quadrado, 0,04. Faço de cada classe, cada intervalo de classe, e multiplico também pela minha frequência. Eu tenho que fazer essa multiplicação, não adianta só calcular o desvio ali ao quadrado. Então, vai ficar aqui 0,09 vezes 4 de frequência, multiplicando esse por esse, 0,04 por 8, fiz aqui os meus desvios ao quadrado vezes a frequência, deu um somatório de 1,60. Eu coloquei 0,60 porque deu duas casas aqui, tá? Mas poderia colocar 1,6. Então, qual que é o cálculo da variância? Então, é o somatório dos desvios ao quadrado sobre o número total de dados coletados. Então, 1,60 dividido por 63, 0,025. Aproximei aqui para duas casas, 0,03. E, por fim, a gente calcula o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, nesse caso, a raiz quadrada de 0,03 dá 0,173. Aproximei para 0,17. Tem que tomar cuidado, porque aqui eu fiz aproximações que eu estou fazendo manualmente. Na hora que você vai fazer num aplicativo, como o Excel, por exemplo, essas técnicas de arredondamento aqui, dependendo do número de casas que você estabelecer, ele vai dar diferente aqui o desvio padrão. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Senão os cálculos de vocês não vai bater. Tanto que se eu colocar este valor aqui na raiz quadrada, eu extrair ele dá quase 0,16. Então, isso é importante destacar, porque se você estiver comparando dois dados, né, imagina dois conjuntos de dados, você não pode simplesmente considerar o arredondamento em um e não considerar aquele padrão no outro. Senão vai dar diferença de resultado e você pode ter uma análise errônea aí do seu conjunto de dados, tá bom? O que eu concluo com isso? 0,17, os dados ali estão bem agrupados, né? Estão bem consistentes. Por quê? Porque o desvio padrão dele deu mais baixo, deu 0. Né? Não tem como falar que ele é mais consistente, 100%, porque eu não estou comparando ele com nenhum dado. Mas a gente pode trocar essa palavrinha consistente aqui para homogêneo, né? Então, a gente troca essa palavra aqui por homogêneo para identificar que os dados estão ali mais ou menos próximos, tá bom? E por último, existe uma outra forma da gente calcular a consistência dos dados, né? Para fazer comparações, que é chamado o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, tem alguns autores que consideram, e esse valor para análise, ele só depende da média e do desvio padrão. Então, se para calcular o desvio padrão você já faz a média, então a gente emenda ali no finalzinho, né, do cada exercício, e calcula o coeficiente de variação, que é dado por essa fórmula aqui, ó. Então, coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Esse vezes 100 vai permitir que meu resultado seja dado em porcentagem, tá? Então, no exemplo lá acima, nós vimos que o desvio padrão deu 0,17 e a média 1,85. Então, para calcular esse coeficiente de variação, eu tenho desvio sobre a média, 0,17 por 1,85, vezes 100. Eu optei por dividir esses dois primeiros e depois multiplicar por 100. Mas nada impede de você colocar um aqui, né? Multiplicar esses dois caras que dá 17 e dividir por 1,85. Então, pode ser que tenha alguma alteração aqui também por causa do arredondamento. Então, tem que tomar cuidado quando for fazer isso no Excel, tá bom? Então, mas vai dar valores próximos, óbvio, né? Então, o que vai diferenciar aqui é o que você vai arredondar.
bom? Então, multipliquei aqui por 100, achei 9,189, arredondei para 9,2%, tá? Então, quer dizer que esses dados aqui, eles estão mais ou menos dispersos na casa dos 10%. Né? Então, tipo, a gente poderia pensar 10% a mais, 9% a mais, 9% a menos, mas está variando ali em torno desse valor aqui, tá? De 9%. Um dos exercícios que vocês vão fazer é justamente isso. Ele vai te perguntar qual conjunto de dados, vamos assim dizer, né? Ele possui maior dispersão. Então, o coeficiente menor é onde os dados estão menos dispersos, tá? Então, os dados serão mais dispersos quando essa minha porcentagem for maior. Imagina que eu fiz aqui o cálculo com esse exemplo e fiz um desvio padrão com outro exemplo e eu achei, por exemplo, 10,3%. Então, utilizando o coeficiente de variação, esse conjunto de dados é mais disperso do que esse conjunto de dados, tá bom? Isso aí também seria uma outra análise para fazer, não só olhar no desvio padrão, né? Porque olhar só no desvio padrão, quanto menor o desvio padrão, mais homogêneos são os meus dados. Então, a gente complementa com o coeficiente de variação para saber qual a porcentagem de dispersão daquele conjunto de dados, tá bom? Então, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.